Bom, pessoal, esse aqui hoje é um resumo da primeira aula que tivemos, das primeiras aulas que tivemos no laboratório, trazendo isso um pouco mais para a parte teórica. Essencialmente, nós vamos estar falando sobre sistemas de coordenadas. E por que esses sistemas de coordenadas precisam ser bastante enfatizados? Porque isso é a alma que você tem hoje em dia, nos dias atuais, dentro de um sistema de informação que tem aplicação direta na engenharia. Então, é importante saber porque alguns tipos de referenciais, eles têm o uso, o referencial, quando eu falo algum tipo de programa, tem utilização com um sistema curvilíneo, ou seja, um sistema que trabalha o modelo matemático curvilíneo, seja esférico ou elipsoidal. E, por outro lado, você tem uma gama de informações que trata já do lado projetivo, seja ele, essencialmente, o mais conhecido, o mais usual, a coordenada sistema de projeção. Então, vai ter essa explicação do vídeo. Tem duas apostilas que estão lá no NEAD. Vai ter uma tarefazinha que eu vou colocar para vocês poderem acompanhar um pouco melhor e o nosso encontro no dia 30. Nessa última aula, nós falamos sobre o sistema de coordenadas. Aí tivemos essencialmente, claro, a prática de laboratório, as fontes de dados, documentos cartográficos, formatos de arquivos de entrada, e na prática utilizando esses programas, tanto o ArcGIS quanto o AutoCAD. Sistema de coordenadas. Tem uma definição que eu coloco aqui de geodésia que eu acho muito interessante. Por que a geodésia é tratada aqui? Porque essencialmente nós vamos trabalhar com informações que não tratam a Terra como um modelo plano, trata a Terra com outro tipo de modelagem. Então essa definição de Rosner, ela trata a geodésia como uma ciência relacionada com as investigações da forma e das dimensões da superfície. Então, por que nós temos que falar de geodésia? Porque o setor de infraestrutura, como todo mundo sabe, ele tem uma gama de serviços que eles tratam grandes obras. Então, a grande obra ela está relacionada essencialmente com a geodésia. A partir da geodésia, sim, nós temos uma descrição em termos topográficos, mas principalmente trata na questão de grandes obras, grandes extensões, tem que tratar a Terra como um modelo curvilíneo, um modelo físico que tem alterações e modificações. Principalmente porque, se você não tiver mapas e plantas de nada, você não tem ferrovias, não tem hidrovias, não tem portos, não tem aeroportos. E a tecnologia hoje em dia está muito associada a isso, associada ao sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas, tratando um pouco mais conceito, de uma forma mais conceitual, ele é abstrato. Você não tem a materialização de um sistema de coordenadas. Desde os sistemas mais complexos, ou seja, os sistemas que tratam a rotação da Terra e acompanham o seu movimento em torno do sistema solar, até os mais simples, ou seja, um tratado na topografia, ele é um conceito abstrato. Não existe essa implantação física no campo, a materialização de um sistema. Existe sim coordenadas que são representadas em um sistema de coordenadas, mas elas são introduzidas no espaço, você define e insere. Então, falando assim em termos geodésicos, vamos entender que um sistema de coordenadas ele entra essencialmente no centro de massa da Terra, que é o chamado geocentro. Fazendo um pouco relacionando com a topografia que nós vimos até no semestre passado, uma origem, uma orientação de eixos e uma escala de medidas que é o fundamental que é estabelecido não só na topografia, também como na Botando duas figuras aqui que exemplificam, vamos colocar assim, que seria do lado esquerdo aqui nós temos um sistema cartesiano, utilizado no modelo plano, e aqui já um sistema curvilíneo, que trata a Terra de uma forma diferente. Uma forma matemática na qual ela é estabelecida a aproximação com um elipsoide de revolução. Então, essa figurinha nós vamos ver um pouco mais à frente. Imagina que você tem essa Terra aqui você vê o continente africano, aqui você tem diferentes massas na Terra que dão um certo realce e faz com que você tenha que trazer, não considerar a Terra como um modelo matemático esférico, sim, mas tratar esse esferoide já relacionado com uma questão elipsoidal,
como mostra essa figura que eu desenhei aqui em verde, né? Que você tenta fazer com que esse elipsoide, né, que na verdade é o que ocorre, ele se aproxime um pouco mais dessa forma da Terra. Ele tem um achatamento e tem um alargamento ao longo do Equador. Aqui é aquele videozinho que a gente já tem há Due to an algum tempo, uneven né? distribution Sem até of mass inside the Earth, the Earth's gravity field is not uniform. That is, it has lumps. By far the largest is a flattening at the poles, called the Earth's oblateness. But in this model we've greatly exaggerated the scale so that many smaller features can be seen. The GRACE mission will map out the precise location and size of these lumps, enabling greater understanding of the structure of the Earth. Additionally, GRACE will monitor the mass and location of water as it moves around on the surface. Só um exemplo, você vê aqui, eu parei aqui em frente à América do Sul, o que ocorre nesse caso específico? A gente tem um vídeo que tem um realce um pouco mais da questão para exagerar, não exagerando tanto, mas sim realçando a forma, vamos tirar a questão exagero e colocar a questão realce, para vocês verem que a Terra ela tem uma forma um pouco, tanto quanto sem uma forma matemática definida. Então, essa forma da Terra que é a forma física da Terra. Esse é o modelo. Tá? Então, o grande objetivo para você poder chegar numa planta e numa representação final é você conseguir encontrar um modelo matemático que se aproxime dessa forma. Of the Earth, cycling between the land, oceans, and polar ice caps. Então, o que ocorre? A gente vai aqui é uma outra animação, não é uma situação muito real, na qual aqui mostra como é feito um sistema de projeção. Né? Aqui o exemplo clássico, eu já mostrei isso em sala, que é você pegar uma figura aqui, estou colocando uma animação esférica, né? Que é uma animação aqui esférica, na qual você divide a Terra em fusos, que como se assemelham a um gomo, tá vendo aqui parece uma coroa, e disso torna-se uma projeção. Essa é a essência da projeção de Mercator, que é aquela que nós vamos agora. Né? Essa projeção de Mercator, né, aqui tem uma animação utilizando, claro, imagens de satélites para poder realçar e destacar um pouco mais essa animação. Nós já passamos isso em sala. No caso, você vai dividindo a Terra em gomos, em fusos, né, de tal forma que ele vai abranger todo o território, todos os territórios que compõem a crosta terrestre, né? A massa terrestre, a superfície terrestre, melhor dizendo. Né? Isso seria a projeção de Mercator, né? Que ela tem suas limitações, você vê que ela dá uma esticada aqui, dá uma aumentada, dá uma realçada, mas é justamente isso. Né? Que ela tem a questão TM, ou seja, para sair daquele modelo da animação esférica e conseguir chegar na projeção, que é uma carta do IBGE, você sai para o modelo matemático. No modelo matemático você associa um sistema de projeção. Nesse caso aqui eu não coloquei o cilindro, coloquei um plano, como se estivesse representando uma terra, uma superfície terrestre próxima aos polos, e aí você chega na planta, tá? Na carta, na representação, que você consegue dividir os meridianos e os paralelos. Importante ver que lá na apostila tem uma figura que mostra um fuso TM. Isso é muito importante depois vocês darem uma olhada nesse. Uma outra... Bom, aqui temos na sequência as cartas topográficas. Né? Vamos dar alguns exemplos, todos os exemplos aqui do Brasil, para vocês poderem ter uma noção, uma ideia melhor. Esse slide aqui é interessante. Eu coloquei aqui uma figura que já tem na própria apostila, que está lá na plataforma, na sala de apoio, e aqui seria a representação do território brasileiro e as divisões dos fusos, né, vamos botar assim, a divisão dos fusos meridianos, que abrangem o Brasil todo, né, e os paralelos também. Né. Então, o Brasil ele tem território um pouco acima de 4 graus norte, né, que já está lá em Roraima, né, e vai até próximo, um pouco além de 34, 35 graus, lá perto do Chuí. Né.
e no sentido da longitude, ou seja, leste-oeste, né, ele vai desde a território, claro, sem contar a questão das ilhas, vai desde ali de Cabo Branco, na Paraíba, até Cruzeiro do Sul, lá no Acre. Né, vai desde da longitude 34, alguma coisa, até 73, 74, por aí. Né? Então o Brasil é muito grande territorialmente. Né? Então, mundialmente, há uma convenção, um tratado, que todos os países têm que ter o seu mapeamento recortado ao milionésimo. Né? São aquelas, tipo, que você vê muito em Atlas, né? Não é uma coisa muito utilizada assim de forma direta na engenharia. Né? Então, algo importante aqui, eu sinalizei e coloquei um fuso TM aqui para vocês verem o meridiano central indicado por uma seta aqui e o meridiano central indicado por aqui. Né? O Rio de Janeiro, ele pega tanto nesse fuso aqui, ó, que a gente chama de fuso 23, quanto também nesse fuso 24. Né? Então, o Rio de Janeiro, ele pega essas duas partes, né? Que tem uma disposição maior no sentido leste-oeste. Né? Então, é isso que eu queria colocar para vocês. E aqui nós temos a configuração de uma carta, por exemplo, de 1 para 1 milhão, SB21, que convencionalmente, aqui você tem a S, que é S são todas as cartas que estão abaixo do Equador, e N todas as cartas que estão acima do Equador. Uma carta de 1 para 1 milhão é dividida em 4 de 500 mil divide-se em 4 de 250 se divide em 6 de 100 mil divide em 4 de 50 divide em 4 de 25. Detalhe importante, tá? Até aqui é o mapeamento sistemático, ou seja, o país vai dividindo aquela carta de 1 para 1 milhão, vai fazendo esses recortes até chegar em 25 mil. A partir de 25 mil, cada estado e cada município desenvolve o seu recorte da forma que encontrar mais apropriado, até para poder encaixar todo o seu território. Né? E aí nós vamos ver um pouco mais à frente um exemplo. Aqui nós temos, por exemplo, 25 mil, você tem um recorte, uma folha, que ela tem 7 minutos e 30 nos dois sentidos, seja no sentido da longitude quanto da latitude. Né? Isso dá aproximadamente 15 quilômetros. Né? Enquanto em 1 para 1 milhão você tem 6 graus e 4 graus, e 6 graus são mais de 660 quilômetros. Né? Então, para ver a questão territorial, entender um pouco isso aí. E aqui é colocado, do outro lado, aqui coloca uma divisão de 1 para 20 mil até chegar no 500 mil, aproximadamente quanto tem. Então, de 500, perdão, não 500 mil, 500. Então, quando a gente chega em 500, nós temos 9 segundos aproximadamente de desenvolvimento. Se você fizer o deslocamento desde o recorte, desde a 25 mil para chegar na 500, isso vai te dar aí 9 vezes 3, vai te dar 270, né? Aproximadamente 270 metros em cada sentido. Né? Então isso é importante ver. Né? E aí alguns exemplos, aqui nós temos um exemplo de uma carta de 1 para 250 mil do IBGE, né? que tem o nome da Ilha Grande, ou seja, que ela abrange territorialmente a Ilha Grande. Né? Aqui tem uma outra daqui chamada Alagoinhas, que abrange a cidade de Alagoinhas, na Bahia, que vamos dizer assim, é o topônimo mais importante, ou seja, é o local que tem a denominação, o nome mais importante na. De 50 mil aqui é de Friburgo, você vai vendo que os detalhes vão ficando maiores. E aqui eu mostro uma de 10 mil, né, que já é uma da Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Então você vê aqui pelo canto direito da carta, você já vê que quantos recortes tem do Rio de Janeiro aqui de 10 mil. Né? São alguns consideráveis que você tem da cidade do Rio de Janeiro. Né? E aqui de 1 para 2 mil, que é o que nós temos representativo do município do Rio de Janeiro, em termos de 1 para 2 mil. Detalhe importante, tanto 10 mil quanto 2 mil, eles têm a denominação de carta cadastral. Tá? Isso é muito importante, a gente sacar isso aí. Tá? E aí dentro do IBGE a gente tem a fonte diretamente no site do IBGE, ibge.gov.br, daí você vai para Geociências e começa a navegar, tipo que nós fizemos na prática do laboratório. E da Prefeitura do Rio, pcrj.maps.arquigis.com. Ali você também tem todos aqueles arquivos que nós estávamos vendo
do Rio de Janeiro e da região metropolitana. De importante, isso é gratuito, né? Então é importante saber trabalhar com as fontes de dados e saber consultar. Uma vez que é uma fonte oficial, ela te dá informações oficiais, informações com coordenadas confiáveis, dentro de um sistema de coordenadas oficial. Isso é o importante que a gente tem buscando essas fontes. Assim como outros também, a Embrapa, tem outros órgãos que disponibilizam também material. E aqui só dando uma pincelada, porque tem a questão das fontes de dados que a gente chama de matriciais e vetoriais. Matriciais, também conhecida como raster, são as não editáveis, são os arquivos PDF, os arquivos JPEG. E vetoriais são editáveis, aquele que nós buscamos no site do IBGE, que estava em DGN, mas se viesse em DWG também é uma questão editável. São as fontes de dados que a gente trabalha e utiliza não só dentro da disciplina, mas dentro das atividades de geoprocessamento e dentro dos programas que cabem o uso. E o nosso encontro, dia 30, às 19 horas, teremos encontro pela plataforma JITS. Obrigado.